Bom dia, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. Que a paz e o amor de Cristo possam nos alcançar nesta manhã. Amém? Bom dia também para você que nos acompanha pela internet. A Bíblia ela é um livro extraordinário, sem sombra de dúvidas. E tudo que nela está escrito, cada palavra, ela tem um propósito e um significado. Cada verso, até mesmo quando a gente estuda lá a genealogia, cada verso ele é pensado e tem um propósito. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 21. Nós vamos ler o verso 17. Levítico, capítulo 21, verso 17. Antes da gente fazer a leitura, gostaria de fazer uma pequena introdução. No capítulo 21 de Levítico, ela conta a história dos levitas, ou mais necessariamente, o que é necessário para se tornar um levita. Quem eram os levitas? Os levitas eram sacerdotes escolhidos por Deus para ministrar no templo ou no santuário. E por que os levitas foram escolhidos? Lembra de Moisés, do Êxodo? Eles saíram do Egito, foram para o deserto, e lá no Monte Sinai, Moisés subiu para conversar com Deus, a terra tremia e o povo não queria mais que ouvir aquele som. Então ele pede para que o povo pede para que Moisés fosse o intercessor. Então Moisés vai, volta, 7 vezes ele sobe o monte, desce o monte, e aí Moisés conversando com Deus, e numa dessas ocasiões, Deus fala para Moisés, olha, o povo se corrompeu. E foi lá no Monte Sinai que Deus entregou as tábuas dos 10 mandamentos, foi lá no Monte Sinai que Deus explicou para Moisés as leis, as leis mosaicas. Foi lá no Monte Sinai também que Deus instruiu como que deveria ser o santuário. Então Moisés recebe de Deus a notícia de que o povo tinha se corrompido. O que tinha acontecido? Eles tinham construído um bezerro de ouro e passaram a adorar o bezerro. Então Moisés desce do monte com aquele povo rebelde. E então Moisés chama alguns para se reconsagrarem. E os que receberam o chamado de Moisés imediatamente foram os levitas e Arão. Então, por conta desse motivo, os levitas e os descendentes de Arão passaram a ser os escolhidos para ministrar no templo. Agora sim, vamos ler Levítico, capítulo 21, verso 17. Esse não vai ser o nosso tema principal. Nós precisamos, então, construir uma ideia para que a gente chegue no nosso personagem principal nesta manhã. Capítulo 21 de Levítico, verso 17, diz assim: Fala a Arão, dizendo, ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em que houver um defeito, se chegará a oferecer o pão ao seu Deus. Então, a característica para que um aspirante ao sacerdócio, ou aquele que desejava ser um sacerdote, ele tinha que ser sem defeito. Não um defeito moral, também, mas um defeito especificamente físico. Embora ninguém é perfeito, somente Cristo. Mas, para ser um sacerdote, para ministrar no santuário, para ministrar no templo, não podia ter nenhum defeito físico. Assim como o cordeiro que era escolhido para ser morto, não podia ter defeito. A semelhança daquele cordeiro que viria, que tiraria o pecado do mundo, que é Cristo, que é sem defeito, sem pecado, e assim então deveria ser escolhido o sacerdote, sem defeito nenhum. E era necessário algumas características para ser sacerdote. Não necessariamente todo levita era sacerdote. Embora todo levita e todo descendente de Arão podia ser sacerdote, nem todos tinham os requisitos básicos para ser um sacerdote. Era necessário que a pessoa passasse por uma comissão, onde o sumo sacerdote escolheria aquele que era aspirante ao sacerdócio. E antes dele ser sacerdote, ele tinha que fazer algumas coisas no templo. Ele tinha que ser um guarda do templo, um tesoureiro do templo ou do santuário. E aí ele poderia ser um aspirante ao sacerdócio. Então era necessário alguns requisitos. Então não é qualquer levita que podia ser um sacerdote. Vamos voltar um pouquinho em Levítico capítulo 8. Volta um pouquinho a palavra de Deus. Aqui
também tem algumas características necessárias para se tornar um sacerdote. Então, aquele que era aspirante ao sacerdócio tinha que passar por essas etapas. Capítulo 8, verso 23, diz assim: E Moisés imolou e tomou o seu sangue, e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do teu pé direito. Também fez chegar aos filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar direito da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Então, no sacrifício eram escolhidos 2 cordeiros. Um cordeiro era escolhido para a remissão dos pecados, e o outro cordeiro era separado, morto. A sua carne era destinada a alimentar os levitas, aqueles que trabalhavam no santuário. E parte do sangue era feito esse ritual, era colocado um pouquinho de sangue na orelha direita, na mão direita, no dedão da mão direita e no pé direito. O que isso simbolizava? Porque tudo na Bíblia tem um significado, um propósito, uma representatividade. Então, o sangue na orelha direita significava que aquele que era aspirante ao sacerdócio, ele tinha que ter a capacidade de ouvir a voz de Deus. Ele tinha que ser aquele que conseguia entender as coisas de Deus. Então, por isso que o sangue era colocado na orelha direita. O sangue também era colocado no dedo direito. Isso significava aquele que era capaz de conduzir a palavra de Deus, de ministrar a palavra de Deus, ou de fazer tudo que Deus pedia. O sangue colocado no pé direito simbolizava aquele que conseguia andar, caminhar ou andar nos caminhos de Deus, prosseguir, persistir nos caminhos do Senhor. Então, era necessário ter essas características para que aquele que fosse aspirante ao sacerdócio tivesse essas características. Então, tinha esse ritual e todo esse simbolismo. Indo para o tempo de Jesus, avançando um pouco na nossa história, nós chegamos até no Getsêmani. E lá nós encontramos um sacerdote. E esse sacerdote não foi escolhido, como nós acabamos de ver, não foi passado por esse ritual. Porque quem dominava era o Império Romano. E normalmente havia um interesse de Roma para que alguns sacerdotes assumissem como sumo sacerdote. E um que foi escolhido por Roma foi Caifás. Caifás era sumo sacerdote. Alguns historiadores, alguns teólogos dizem que ele foi escolhido porque ele era muito fácil de ceder algumas coisas que Roma pedia. Então, Caifás não é o nosso personagem principal, protagonista dessa manhã. Ele tinha um servo, ele tinha um aspirante ao sacerdote. Era o servo do sumo sacerdote, e esse é o nosso personagem principal. Caifás, então, ele se apresenta perante Jesus para condená-lo. Judas leva Caifás até Jesus. Jesus estava no Getsêmani. Lá com ele estavam 11 discípulos. Judas não estava mais, porque Judas estava com Caifás. Ele, então, conspira junto com Caifás para, então, levar os soldados até Jesus. Então, eles caminham para ir até Jesus. Judas está com eles, e também alguns soldados romanos, alguns soldados do templo, que não são romanos. Existiam 2 grupos de soldados, os soldados romanos e os soldados do templo. Um soldado do templo não podia puxar a sua espada sem a autorização de um soldado romano. Embora o soldado, o exército do templo, tinha sua autoridade. Então, esse aspirante, que é o nosso personagem principal dessa manhã, ele era um soldado, ele era um aspirante ao sacerdócio, ele era servo do sumo sacerdote, ele estava no último estágio para se tornar um sacerdote. Então, ele foi com o seu exército, cumprindo a ordem de Caifás para prender Jesus. Os evangelistas não falam muito dele, apenas João e Lucas. Nós estamos falando de Malco. Malco, então, ele passou por todo esse processo, ele teve a sua orelha colocada sangue, a sua mão, o seu pé.
Ele também ministrou no santuário e agora ele chegou no seu último estágio. Ele era servo do sumo sacerdote. Abra comigo sua Bíblia no livro de João, no capítulo 18. Vamos então conhecer esse momento em que Malco encontra Jesus para prendê-lo. João capítulo 18. Nós vamos ler o verso 4. Por bondade, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 18. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse aspirante ao sacerdócio, o servo do sumo sacerdote Caifás. Diz assim a palavra de Deus: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que lhe haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Então, o servo do sumo sacerdote Malco leva os soldados da guarda do templo para prender Jesus. E eles chegam até onde Jesus estava, no monte, e eles perguntam, e Jesus se antecipa: quem vocês estão buscando? E aí os soldados respondem: Jesus, o Nazareno. E quando Jesus fala: sou eu, todos os soldados caem por terra. Tamanho era o poder da fala de Cristo, que todos os soldados caíram por terra. Eles caíram. Alguns historiadores falam que eram cerca de 400 homens. A Bíblia não menciona, mas o fato é que pela palavra de Cristo, por ele ser divino, por ele ser Deus, quando ele fala, sou eu, aqueles soldados caem por terra. Então os soldados se restabelecem, e aí Jesus faz de novo a pergunta para eles: a quem vocês estão buscando? E aí eles falam: Jesus, o Nazareno. E aí ele mais uma vez fala: sou eu. Mas eu peço que deixe que meus discípulos vão, para que se cumpra a profecia de que nenhum que estava comigo morreu por minha culpa. E então, naquele momento, Judas dá o beijo em Jesus, para mostrar quem era o que deveria ser preso. E então, o nosso personagem, o servo do sumo sacerdote, Malco, ele vai então para prender Jesus, e num ímpeto, Pedro tira uma espada e corta a orelha direita de Malco. E Jesus então fala: não, Pedro, não é dessa forma, não é desse jeito, não é com espada a nossa luta. E aí nós temos aqui Malco, que foi à presença de Jesus, mas para prendê-lo. Malco então, ele era esse aspirante ao sacerdócio. E alguns dizem que, eu ouço vários sermões dizendo que Pedro ia cortar a cabeça de Malco, mas ele desvia e corta a orelha. Mas pelo contexto que nós lemos, na nossa introdução, nós vemos que o corte da orelha direita de Malco foi proposital. Porque naquele momento em que Pedro corta a orelha direita de Malco, ele perde a sua oportunidade de ser um sacerdote, porque agora ele passa a ser alguém com defeito. Agora, eu fico imaginando tudo que passou na cabeça de Malco, tudo que ele viveu no templo, tudo que ele teve que aprender, tudo que ele teve que passar para se tornar um aspirante ao sacerdócio. E naquele momento em que Pedro corta a sua orelha direita, o seu sonho cai por terra. Ao cair a sua orelha, o sonho de Malco cai por terra também. Ele passou por todos os estágios do templo. Ele dedicou a sua vida para ser um sacerdote, e agora ele era um soldado. O servo do sumo sacerdote era o último estágio para a sua aspiração, que era se tornar um sacerdote. Você já teve seus sonhos caídos por terra? Você já almejou algo e de repente as coisas deram errado? Na presença de Jesus, aqueles que estão na presença de Jesus podem ter seus sonhos restaurados. Aqueles que estão na presença de Jesus podem ter sua vida restaurada. Aqueles que estão na presença de Jesus podem ter a sua vida, os seus propósitos, os seus desígnios restaurados. O texto de João não menciona, mas Lucas fala que Jesus então ele cura Malco. A gente não sabe se ele pegou a orelha do chão e colou novamente, ou se ele fez nascer uma orelha nova. O que eu sei é que Jesus curou Malco naquele momento.
E olha o que diz o verso 10, João 18, verso 10. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Lembra quando eu disse que nada na Bíblia é escrito por acaso? Todos aqueles detalhes do sacerdócio, em que tinha que colocar o sangue na sua orelha direita, para aquele que ouvisse a voz de Deus, e o sacerdote não poderia ter nenhum defeito, e agora Malco tinha seu sonho cortado, porque agora ele era um ser defeituoso, e seu sonho ali por terra, mas Jesus então reconstrói a sua orelha, devolvendo a Malco o sonho, devolvendo a Malco a oportunidade de se tornar um sacerdote. Malco teve ali um encontro com Jesus, embora ele não soubesse ou não entendesse quem era aquele que estava diante dele, que era Cristo. Cristo não se importou com o que ele não sabia, e Cristo, mesmo sabendo que Malco não o reconhecia, ele vai e cura. E mesmo Deus sabendo que nós erramos, Ele vai restaurar nossos sonhos. Mesmo sabendo que Jesus não sabendo que Jesus era o Messias, Malco teve a sua vida transformada por ele. Jesus devolve a Malco a oportunidade de ser um sacerdote. E olha que engraçado, o sacerdócio ou o sacerdote, o sumo sacerdote, eles representavam Cristo. E ali 2 vezes Malco estava diante daquele que devolveu a ele a oportunidade de ser parecido com Cristo, e verdadeiramente ele pôde devolver a Malco a oportunidade de ser como Cristo, porque ele era aquele que era se anunciado em todo aquele ritual do santuário. E mesmo simbolizando algo que ele almejava, algo que ele desejava muito, que era o sacerdócio, representasse Cristo, ele não sabia que aquele que estava diante dele era o Cristo. E mesmo assim ele tem a sua vida transformada por Jesus, impactada por Jesus. E aí lá em Mateus 5, verso 45, fala que Deus, Ele dá o sol para justos e injustos, Ele dá a chuva para bons e maus. Então, a despeito dos nossos pecados, Deus nos concede bênçãos. A despeito de quem somos, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas há um detalhe ali na vida de Malco. Ele almejava e aspirava a ser um sacerdote, mas ele achava que seria pelos seus esforços, pelos méritos dele, por tudo que ele trabalhou no templo, por ser um soldado da guarda do templo, por ser servo do sumo sacerdote, Caifás. Mas não, ele só poderia ser sacerdote por causa de Cristo. Ele podia ser sacerdote por causa de Cristo, e por causa de Cristo que o curou. Não somente aquele Cristo que era anunciado, o Messias que haveria de vir, mas aquele Cristo que estava na sua frente e que devolveu de novo a ele a oportunidade de realizar seu sonho. E talvez você nesta manhã veio para a igreja achando que a sua vida, as suas conquistas foram feitas por você mesmo, pelo seu estilo de vida, por aquilo que você come, pelos exercícios que você faz, pelo tanto que você estuda. Mas todas as conquistas da sua vida só é possível por causa de Cristo. Pare e analise a sua história. Veja o que Deus fez na sua vida. E tudo isso foi possível por causa de Cristo. Deus é capaz de restaurar a sua família. Deus é capaz de restaurar o seu casamento. Deus é capaz de restaurar de novo a sua alegria. Deus é capaz de restaurar novamente. Obrigado, irmão. Deus é capaz de restaurar novamente tudo aquilo que Satanás tenta destruir na sua vida. Assim como ele restaurou a vida de Malco, os sonhos de Malco, ele pode restaurar a sua vida. Talvez você andou por caminhos errados.
E esse é o momento em que Deus te chama para você voltar e quer te colocar em caminhos corretos. A gente não sabe, a Bíblia não conta se Malco realmente se realizou seu sonho e se tornou um sacerdote. A Bíblia não revela. Mas imagine se ele, como sacerdote, reconheceu aquele Cristo que ele teve contato. Imagine quão poderoso poderia ter sido o ministério de Malco, porque ele teve um encontro com Jesus e foi transformado. Muitos judeus se converteram ao cristianismo. E quem sabe Malco também foi um deles. Quem sabe lá no céu a gente vai poder encontrar Malco e ele vai contar as suas histórias, a experiência de um sacerdote que teve um encontro com Cristo sem saber que era o Cristo. E você tem a oportunidade de todos os dias ter um encontro com Cristo. Mas não da maneira que Malco teve, que foi realizando uma ordem de matar Cristo. Mas você pode ter um encontro com Cristo, aquele Cristo que morreu por você, que deu a vida por você, que lutou por você, que deixou o céu por você, que criou o mundo por você, que deixou a Bíblia por você, que está construindo casas novas por você e para você. Tenha um encontro com Jesus, para que Ele restaure tudo que é necessário na sua vida. Nada que está na Bíblia é por acaso. Pedro cortou a orelha de Malco propositadamente, porque ali ele tiraria de Malco tudo aquilo que ele almejava. E Satanás, ele está como um leão, rugindo, pronto para te devorar, para retirar todos os seus sonhos da sua vida, o sonho até mesmo de ir para o céu. Então não deixe Satanás tirar o seu sonho de estar com Cristo, de caminhar com Cristo, num processo de santificação, para que você esteja pronto quando Ele voltar nas nuvens do céu. Quantos nesta manhã desejam ter seus sonhos restaurados, seu casamento restaurado, sua vida restaurada? Amém. Quero convidar a Mariana, ela vai louvar ao Senhor, mais uma vez nesta manhã. E eu não posso sair daqui sem fazer um apelo ao seu coração. Malco teve a oportunidade de recomeçar. Malco teve seus sonhos restaurados. Cristo quer restaurar e fazer uma obra na tua vida também. Enquanto a Mariana louva ao Senhor, eu quero que você fique em atitude de oração. Eu não vou pedir para você se colocar em pé, mas que você fique em atitude de oração, entregando a Deus aquilo que necessita ser restaurado na sua vida. Seja a sua fé, seja o seu trabalho missionário, como a Thalia falou aqui na escola sabatina, seja o seu casamento, ou a sua alegria. Deus, Ele tem poder. Deus é poderoso, infinitamente, para fazer muito mais do que pedimos ou desejamos. É o verso áureo da lição dos primários. Que Deus abençoe você. Sua
com o coração ou com os olhos da fé. Você tem que decidir. Ele tudo já fez. Você poderia dizer não a Jesus. Conseguiria deixá-lo sofrer, sabendo que é por você. Lhe diria: não estou pronto pra vida lhe dar. Dispensa poderia o seu amor. Sua salvação está em suas mãos. Você poderia dizer não a Jesus. Como poderia você dizer não a Jesus? Amém. Vamos orar? Santo e eterno Deus, como dizer não ao Senhor? Aquele que é capaz de restaurar os nossos sonhos, nosso casamento, nossa alegria, nosso espírito missionário. Bondoso Deus, se há alguém aqui nesta manhã que teve seus sonhos quebrados ou sua vida quebrada, assim como o Senhor restaurou e curou o mal, o Senhor possa restaurar aquilo que precisa ser restaurado na nossa vida. Nós estamos aqui em pé diante da Tua presença, entregando a nossa vida, o nosso coração e aquilo que nos impede de caminharmos contigo até a Sua volta. Bondoso Deus, que o Senhor possa nos levar para os nossos lares, com a certeza de que tivemos um encontro contigo, com a Tua palavra, nos dê a alegria da salvação por meio de Cristo. Em nome dEle que nós oramos. Amém, Senhor.